Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus, por este fim de semana de permanência na sua presença, de missão, de louvor a Ti. Te agradeço, meu Deus, porque o Senhor tem cuidado de todos nós nessa quaresma, todos aqueles que se propuseram a entrar mais profundamente nas águas da quaresma. Eu tenho certeza, Senhor, que não tem sido caminhos fáceis, mas é aí mesmo que nós cremos que a Sua presença está nos sustentando. Obrigada, meu Deus. Espírito Santo, vem nos trazer inspiração para essas leituras, trazer revelação, abrir nossos ouvidos, nossas bocas, porque precisamos falar de Ti, precisamos Te louvar. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Na verdade, boa noite, que eu estou gravando no domingo à noite para adiantar essa leitura por causa do Rosário da Madrugada, mas creio mesmo que tem valido muito a pena fazer este esforço para não perder a oportunidade de manter a leitura orante. Então, essa leitura, essa meditação se refere às leituras do dia 24, segunda-feira, e essas leituras estão que a igreja nos traz no segundo livro de Reis, capítulo 5, do 1 ao 15, o Salmo é o 41, entre parênteses 42, e o Evangelho é o de Lucas 4, do 24 ao 30. E o que essas leituras falam para a gente hoje? O Espírito Santo toca no meu coração de modo, como sempre, de modo simples, mas tão profundo. Espera em Deus. Espera em Deus. E aqui Deus vai nos revelar que esperar nele não é ficar parado. Esperar nele é sentir um incômodo diante da omissão, da apatia, da fraqueza, é sentir um incômodo, é sentir algo que não me dá paz, que não me dá sossego e que eu preciso caminhar na direção de Deus, mas eu preciso também saber esperar o tempo e a decisão dele. Glória a Deus, que palavra bonita, e olha só como as leituras vão nos dizer isso. A primeira leitura, que está lá no segundo livro de Reis, vai nos contar a história de Naamã, um general do exército da Síria, um general que era muito querido do rei, muito valente, mas também ele contraiu a lepra. Ele era leproso. O leproso naquela época era um diagnóstico bem genérico, mas certamente era alguém que estava ali impuro, que estava contaminado com algo que era transmitido. Então ele era impuro, ele ficava apartado. Mas era um general valente, corajoso. E diante dessa condição de Naamã, uma prisioneira israelita um dia falou com a esposa de Naamã sobre um profeta de Israel que poderia curar Naamã. Uma serva. Vamos prestar atenção, gente, nesses detalhes que nos trazem muita sabedoria. Veja bem, como nessas leituras nós vamos ver a escrava, os servos, os mensageiros, aqueles da casta mais simples, mais humilde nas relações, né, entre uma casa, entre um empregado, entre uma sociedade. Aqueles mais simples eram aqueles que intercediam, eram aqueles que davam um bom conselho, eram aqueles que buscavam endireitar o caminho daquele que estava, que se considerava maior. Como um general,
Um general ia ouvir os conselhos de uma escrava? Improvável, né? Então, Deus levanta improváveis para que esses improváveis abalem a estrutura daquele que acha que tá com tudo, né? Então, essa escrava, ela fala desse profeta israelita que podia curá-lo, e esse profeta era Eliseu, um grande profeta do povo israelita, né? E esse profeta, assim, a princípio, os empregados de Naamã procuraram o rei de Israel e que ali não deu grandes atenções, ou melhor, como eram povos que viviam em guerra, ele rasgou suas vestes, era como se ele tivesse sentido ofendido por um general inimigo ir buscar socorro nele. E Eliseu, pelo que a gente vê nas escrituras, era um profeta tranquilo, simples, calmo. E ele fala para o rei, mas você está se importando com isso? Manda ele vir me ver. E aí, o que acontece? Eliseu já manda um recado, né? Manda ele vir me ver. E quando Naamã vai procurar Eliseu, Eliseu não o recebe. Ele simplesmente manda um recado. Vá ao Jordão, banhe-se 7 vezes e ficará limpo. O que ali para a lepra queria dizer curado, purificado. A lepra também trazia a carga da expressão do pecado, né? Então, só que Naamã, na vaidade dele, ele queria ser recebido com pompas e circunstâncias. Acho que mais ou menos quando a gente quer ser recebido com grandes reconhecimentos pelos supostos grandes feitos que fazemos, né? Supostos grandes feitos que fazemos. Então, Naamã, na arrogância dele, queria ser recebido e ele ficou ofendido que Eliseu não recebeu, simplesmente o mandou um recado. E irritado queria ir embora, como também vivemos tempo de muita irritação quando somos contrariados na nossa vida mimada. Na nossa vida mimada, quando somos contrariados, ficamos irritados. E Naamã também ficou. E ele ia embora. E olha só, seus servos falaram com ele, deram o recado, né? E depois de ter recebido dessa maneira, os servos falam com ele, mas chamam inclusive ele de pai aqui na escritura. Se o profeta falasse uma coisa muito difícil para o senhor fazer, o senhor não faria? Por que não fazer uma coisa simples como essa, se banhar 7 vezes no Jordão? Então, olha só, né? Aquele que era servo, contendo a ira do seu general, e esse general resolveu obedecer e foi ao Rio Jordão e se banhou 7 vezes, nos lembrando das águas batismais, as águas de purificação, a água que nos purifica, limpa, transforma, né? Aquela água em que Jesus depois nos deu o caminho, né? Através de João Batista, que eram as águas que deveríamos passar. E aí, então, esse simples gesto curou Naamã. Gente, e se a gente for pensar, todas as bênçãos, milagres, curas que a gente vem recebendo, elas vêm através de um pedido solitário na madrugada, uma lágrima que cai sozinha. Ela vem de uma oração silenciosa, muitas vezes de uma mãe aflita, de um pai que quer reerguer sua família, de um filho que pede por sua mãe, pelo seu pai, pela sua avó.
Como vemos na catequese, os catequizandos pedindo por seus avós. Isso é tão bonito. Então, é no simples da oração que a cura chega. E nessa atitude tão simples, Naamã entendeu que então o Deus de Israel era verdadeiramente um só Deus e proclamou que ele então creia em um só Deus. O Salmo vai nos dizer então, né? Assim como a corça anseia pelas águas, Naamã, ele não tinha noção, mas ele ansiava pela água, porque através dela viria a cura. Assim como a corça anseia pelas águas vivas, assim a minha alma tem sede de ti, suspira por ti. Minha alma tem sede de ti, minha alma espera, suspira por ti, Senhor. Olha, que salmo lindo, vai lá, leia ele todo, porque e vai dizer Deus, minha alma tem sede do Deus vivo. Não se inquiete com as coisas, espera em Deus, que é minha salvação. Porque ando triste com a opressão do inimigo, olha o que o Salmo nos pergunta. E por esses dias mesmo, vivi isso. Este salmo é para mim e eu espero que seja também para você. Porque ando triste com a opressão do inimigo? Porque o inimigo quer me afastar das coisas de Deus. Por isso eu sinto uma opressão. E por isso eu preciso confiar na minha salvação, confiar e esperar em Deus. E é na oração que venceremos a batalha da opressão do inimigo que quer plantar na nossa cabeça ideias de menos-valia, de ciúme, de inveja, de inferioridade, de incapacidade. Nós esperamos em Deus, mas estamos na presença de Deus, porque cremos na cura pela simplicidade, na cura no secreto, no escondido, nesse relacionamento íntimo com Deus. É importante um relacionamento que evangeliza, que externiza, mas é importante esse momento de intimidade individual, secreto. E como Deus usou mensageiros, né, para levar sua palavra, Deus também usa mensageiros para trazer para nós. Nós também lançamos mão de mensageiros para falar com Deus. Glória a Deus, acho que Nossa Senhora é a nossa principal mensageira. Os santos da igreja são nossos mensageiros. E como Deus um dia, como nas escrituras mesmo, nos diz, né? São Paulo nos diz, é quando sou fraco, é que sou forte. É na minha fraqueza que eu encontro a minha força. O Evangelho vai nos dizer, após Jesus passar pelo deserto, ele vai pregar na sinagoga e ele não é aceito, porque lá ele se declara o Filho de Deus. E aí, uma polvorosa, né? E aí, Jesus então vai dizer, nenhum profeta é aceito em sua própria casa. Rejeitamos muitas vezes o mensageiro de Deus que vem através dos mais humildes ao nosso redor. Muitas vezes até matamos o mensageiro, digamos assim, para não ouvir a palavra de Deus. Muitas vezes desqualificamos o mensageiro porque não queremos mudar nossa vida. Então eu clamo a Deus que a gente possa ouvir profetas que falam perto de nós, dentro da nossa casa, porque Deus os usa. Jesus ainda fala, Eliseu em sua casa não curou leprosos, por isso a primeira leitura com Naamã, mas curou Naamã, um grande general do exército inimigo. Que loucura, que loucura. Pensar que Eliseu ali
fez algo que aos olhos de muitos poderia parecer inconcebível, como do próprio rei foi inconcebível, mas ele ali, ele ganhou uma alma para Deus, com um ato de simplicidade e humildade. E aí vem a parte pior, muito irados, como disse, muitas vezes matamos o mensageiro e esquecemos da mensagem, porque não queremos ouvi-la. Levaram para fora da cidade, quiseram julgar Jesus pelo precipício. Muitas vezes queremos eliminar da nossa vida a palavra de Deus que fica nos corrigindo. Quantas vezes o inimigo consegue indispor duas pessoas amigas, porque aquela pessoa que é sua amiga em Cristo, ela estava te levando para Cristo, mas o inimigo quer a discórdia. E foi isso que aconteceu aqui. Quiseram julgar Jesus pelo precipício, mas Jesus era a autoridade. Jesus também esperava o ato perfeito de Deus, e ali, cheio da autoridade de Filho de Deus, ele simplesmente sai de onde ele estava sendo pressionado e anda e sai pelo meio deles, passando por eles, com a autoridade de Filho de Deus. E ele então nos inspira a tomar posse de sair com autoridade daquilo que nos oprime. Pense naquela cena que Jesus viveu e traga isso para a sua vida, como eu estou trazendo fortemente isso para a minha vida hoje. Daquilo que o inimigo vem me oprimindo para me derrubar nesse precipício. Tomemos posse que somos filhos e filhas de Deus e enfrentemos com autoridade o inimigo, que se calará daquele que caminhar em nome de Jesus. Uau, que palavra de hoje! Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espera em Deus. Tome posse. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós.